O perigo da apostasia. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Mateus capítulo 13, versos 5 e 6. Você já percebeu que as pessoas que abandonam o Senhor Jesus e voltam para o mundo não são felizes? Eu nunca conheci uma pessoa que realmente nasceu de Deus e tem encontrado novamente satisfação nas coisas do mundo. Por isso, eu tenho pena daqueles que estão distantes do Senhor Jesus e sei que Ele tem compaixão deles mais do que qualquer outra pessoa. Ele sabe quão amarga e quão sombria é a vida de alguém que está em trevas e quer que essas pessoas voltem para sua casa. Portanto, se você está afastado do Senhor, diga como o filho pródigo: levantar-me-ei, e irei ter com meu pai. Lucas 15, 18. E se você nunca se entregou a Ele, deixe-me perguntar, juntamente com Pedro: se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? 1 Pedro 4, 18. Você já parou para pensar o que seria da sua alma se você fosse levado por uma doença inesperada? Onde você passaria a eternidade? Se você realmente quer passar da morte para a vida, se você quer se tornar um herdeiro da vida eterna, se você quer se tornar um filho ou filha de Deus, decida agora por buscar o reino de Deus. Eu nunca soube de alguém que tomou essa decisão e não tenha sido acolhido prontamente por Ele. Aos que desprezam o chamado divino, eu coloco diante de vocês a vida e a morte. Qual caminho vocês escolherão? Vocês dirão: fora com este evangelho, fora com seus sermões e com suas músicas cristãs. Eu não quero Cristo. Ou você será sábio e dirá: Senhor Jesus, eu te quero. Eu preciso de ti. Eu te quero. Oh, que Deus leve você a tomar essa decisão ainda hoje. Uma oração curta, mas poderosa. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Lucas capítulo 18, verso 13. Lembro-me de um homem que compareceu a um dos cultos da campanha evangelística na cidade de Nova York. Ele foi muito tocado pelo Espírito de Deus e começou a orar desta maneira: eu irei para minha casa e não dormirei esta noite até que Cristo me dê a certeza de que todos os meus pecados foram tirados de mim. E se eu tiver que ficar acordado a noite toda e orar, farei isso. Sua casa ficava bem longe do local dos cultos e, enquanto caminhava, ele começou a se perguntar por que ele não começava a orar naquele momento. O problema é que ele não sabia direito como devia orar, pois sua mãe o havia ensinado a orar quando ainda era criança, mas isso fazia tanto tempo que ele havia esquecido. No entanto, a oração do publicano de Lucas 18 veio à sua mente, e ele começou a repetir as doces e preciosas palavras: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Ele começou a dizer: ó Deus, sê propício a mim. Mas antes que ele pudesse dizer a palavra pecador, Deus o havia perdoado. Alguns dias depois, nós tivemos uma reunião destinada aos novos convertidos, e esse homem se levantou e nos relatou que, ao fazer essa simples oração, a gloriosa luz da verdade eterna irrompeu em sua alma. Quando deixamos a cidade de Nova York, esse homem era um cristão plenamente justificado dos seus pecados e um fervoroso servo de Deus. Todos podemos fazer essa oração, e eu acho muito importante que não nos esqueçamos dela. É uma oração muito curta e simples, e que já trouxe alegria e salvação a muitas almas. Ver, desejar e pegar. Este é o caminho da queda. Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Lucas 12, verso 15. O maior tolo que o diabo tem no mundo é o avarento, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância de bens que ela tem. Eu acredito que esse pecado é muito mais forte agora do que nunca na história do mundo, e nossa sociedade
não está condenando esse comportamento como pecado. Em 1 Tessalonicenses 2, verso 5, Paulo alerta sobre intuitos gananciosos. Quem já ouviu alguém confessando isso como pecado? Tenho ouvido muitas confissões em público e privado, mas nunca ouvi alguém confessar que era culpado de ter intuitos gananciosos. Em toda a minha experiência, não me lembro de muitas pessoas que tenham sido capazes de se livrar desse mal depois que ele entrou em sua vida. Uma pessoa cobiçosa geralmente permanece assim até o fim de sua vida. Podemos rastrear seu fluxo de uma era a outra até chegarmos à sua fonte no Éden. Quando Eva viu que o fruto proibido era bom para se comer e agradável aos olhos, ela o comeu e deu para Adão. Eles não estavam satisfeitos com tudo o que Deus havia derramado sobre eles e cobiçaram a sabedoria divina que Satanás, enganosamente, disse-lhes que poderiam ter ao comerem do fruto. Ela viu, desejou e pegou. Esses são os 3 passos que levam da inocência ao pecado. Avareza e roubo são gêmeos siameses. Em 1 Coríntios 6, versos 9 e 10, Paulo coloca os avarentos junto com os ladrões. Nós prendemos ladrões e não temos misericórdia deles. No entanto, a Bíblia fala muito mais contra a cobiça do que contra o roubo, mas nós fazemos pouco caso dela. O avarento é um ladrão dentro da casca, e o ladrão é o avarento que saiu da casca. O revestimento de sangue. E Moisés o imolou, e tomou do seu sangue, e o pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. Levítico capítulo 8, verso 23. Eu costumava ler essas palavras e o livro do Antigo Testamento, perguntando-me o que elas significavam, mas acredito que hoje eu as entendo. O sangue sobre a orelha. Sem ele, a pessoa não pode ouvir a voz de Deus. Nenhum ouvido circunciso pode ouvir sua voz. Muitos que ouviram a voz de Deus não sabiam o que ouviam e pensavam ser um trovão. Mas quando o sangue é aplicado, as pessoas passam a conhecer a voz de Deus e sabem que estão ouvindo a voz de seu amoroso Pai Celestial. Sangue sobre as mãos. Para que a pessoa possa trabalhar para Deus. Aqueles que pensam que estão trabalhando para Deus, mas ignoram o sangue, estão enganando sua própria alma. Ninguém pode abrir caminho por si mesmo para o reino de Deus. As pessoas perguntaram a Cristo o que deveriam fazer para realizar as obras de Deus. João 6, verso 28. Talvez elas estivessem com os bolsos cheios de dinheiro e prontas para construir igrejas. Mas Cristo respondeu que a obra de Deus é crer naquele que o Pai enviou. João 6, 29. Portanto, nenhum homem ou mulher pode fazer nada para agradar a Deus antes de crer em seu Filho. Sangue sobre os pés, para andar com Deus. Deus não andou com os israelitas até que o sangue fosse aspergido sobre eles em Gósen, no Egito. Quando chegaram às margens do Mar Vermelho, o mar abriu o caminho para eles passarem. No deserto, Deus lhe deu maná para comer. Quando chegaram ao Jordão, eles passaram a pés secos pelo leito do rio, porque o Deus Todo-Poderoso caminhava a seu lado. Sim, foi um povo comprado por sangue que Deus levou para Canaã, a terra prometida. Quem está alegre, canta. Então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e disseram: Cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Êxodo capítulo 15, verso 1. Se alguém é nascido de Deus, não pode deixar de louvá-lo. O primeiro impulso de um novo convertido é de louvar a Deus. E se ele não tem vontade de louvar a Deus que o salvou, é um sinal de que ele não se converteu de fato. A pessoa apenas aderiu a uma denominação ou uma igreja, mas não teve uma experiência com o Filho amoroso de Deus.
Porque quando Cristo entra em nosso coração, ele traz alegria. E essa alegria resulta em louvor. Tente fazer uma pessoa que não nasceu de novo cantar louvores e você verá que isso é impossível. Sua boca está selada, não há louvor algum no coração dela. Mas, para aqueles que trazem o seu Jesus Cristo dentro de si, o louvor é algo inevitável. Se eles não puderem cantar com a boca, as músicas borbulharão em seu coração. Israel não podia cantar no Egito quando eles eram escravos, fazendo tijolos com palha e barro. Não podiam cantar com o estalado chicote dos opressores em suas costas. Mas, quando eles atravessaram o Mar Vermelho, começaram a entoar a canção da redenção. Da mesma forma, quando alguém é redimido pelo precioso sangue de Jesus Cristo, não pode deixar de louvar o Deus que o libertou e redimiu de seus pecados. Quando ouvimos as canções de Sião, somos desconectados deste mundo e queremos voltar para nossa casa eterna. Sentimos que somos peregrinos e estrangeiros aqui e entendemos que temos um mundo melhor à nossa espera. E assim, quando o cristão verdadeiro se coloca na presença de Cristo, você pode reconhecê-lo, pois ele emite as mais doces notas de louvor de seu coração e em seus lábios. Ninguém é bom por natureza. Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Provérbios capítulo 1, versos 8 e 9. Se não houvesse investimento na vida de uma criança, no sentido de regar a semente do Evangelho plantada em seu coração, será muito difícil de alcançá-la quando adulta. Sei que há muitos pastores e pais que zombam quando ouvem falar de crianças que foram trazidas a Cristo. Eles não acreditam na salvação infantil. Em muitas igrejas, os sermões ignoram os pequenos, mas a melhor coisa que podemos fazer é levar as pessoas a Cristo o mais cedo possível, pois nenhum filho nasce bom por natureza. Um homem bom e uma mulher boa podem ter um filho mau. E você quer saber por quê? Em primeiro lugar, os filhos não herdam a graça. Muitos falam sobre a bondade natural, mas eu não a encontro em lugar algum. A bondade vem do Pai das Luzes, por isso, para ter uma boa natureza, o ser humano deve nascer de Deus. Um pai pode ensinar boas coisas para seus filhos, mas a mãe pode estar puxando para o outro lado ou vice-versa. Outra razão é que muitas pessoas têm pouco entendimento de como criar seus filhos. Conheci mães que puniam seus filhos fazendo-os ler a Bíblia. Por favor, não façam isso. Há outra razão. Muitas pessoas estão empenhadas em cuidar dos filhos dos outros, mas negligenciam os seus. Nenhum pai ou mãe deve fazer isso, seja qual for sua posição no mundo. O pai pode ser um estadista ou um grande empresário ou um pastor, mas ele é responsável por seus filhos. Se vocês não cuidarem dos seus próprios filhos, algum dia terão que responder por isso. Qual é a rocha dos incrédulos? Como poderia um só perseguir 1000 e 2 fazerem fugir 10.000, se a sua rocha a luz não vendera e o Senhor luz não entregara? Porque a rocha deles não é como a nossa rocha, e os seus próprios inimigos o atestam. Deuteronômio capítulo 32, versos 30 e 31. Estes versículos fazem parte do discurso de despedida de Moisés. Ele havia conduzido os israelitas até as fronteiras da terra prometida por 40 longos anos, e agora os deixaria quando estavam prestes a entrar na terra. Não havia ninguém na face da terra naquela época que soubesse tanto sobre o mundo e tanto sobre Deus quanto Moisés. Ele sabia o que estava dizendo quando afirmou que a rocha deles não é como a nossa rocha. E hoje, eu quero também afirmar que Jesus é a rocha na qual todos os seres humanos devem confiar. O incrédulo é aquele que não crê ou que nega a existência de Deus. Graças a Deus por serem poucas as pessoas na sociedade que assumem essa postura.
Você os encontra de vez em quando, mas infelizmente, ocasionalmente encontrará um jovem que lhe dirá que é ateu, que acredita que Deus não existe, que não existe outra vida e que, quando ele morrer, não restará nada dele. Eu agradeço a Deus por ter um fundamento melhor do que esse para a minha vida. Agradeço a Deus por ter uma esperança melhor do que a dos ateus. Por minha fé em Jesus Cristo, sei que sou livre de todo o pecado e, depois que eu morrer, ressuscitarei para a vida eterna. Sei que isso não demorará muito tempo. Nós podemos ser separados dos nossos amados por algum tempo, mas a noite logo passará e a grande manhã da ressurreição raiará sobre nós. Sim, como eu tenho dito a vocês, a rocha deles não é como a nossa rocha, e os próprios inimigos o atestam. Não desvalorize este sagrado mandamento. Não adulterarás. Êxodo capítulo 20, verso 14. Em uma autobiografia publicada recentemente na Inglaterra, o escritor atribuiu grande parte das loucuras dos seus primeiros anos de vida adulta ao fato de nunca ter ouvido um sermão claro e franco sobre esse mandamento. Conta-se sobre um oficial do exército inglês na Índia que levava uma vida impura e saiu uma noite para discutir religião com um capelão militar. Durante a conversa, o oficial disse: "Olha, a religião cristã é uma coisa boa, mas você deve admitir que existem dificuldades nela, como a questão dos milagres, por exemplo." O capelão, que conhecia o homem e seu pecado, olhou para ele firmemente e respondeu: "Sim, há algumas coisas na Bíblia que não são muito claras, eu admito, mas o sétimo mandamento é muito claro. Quando ouço alguém fazer pouco caso do adultério e da libertinagem, pego minha Bíblia e vejo como Deus permitiu que maldições recaíssem sobre aqueles que o cometem. O casamento é uma das instituições que existem desde o Éden. É mais antigo do que a própria queda. É o relacionamento mais sagrado que pode existir entre os seres humanos, tendo precedência até mesmo sobre o relacionamento entre pais e filhos. Alguém já disse que, como no início Deus criou um homem e uma mulher, a fidelidade é o padrão para todas as épocas. Onde os laços familiares são desconsiderados e desonrados, os resultados são sempre fatais. O lar existe antes da igreja e, a menos que o lar seja mantido puro e imaculado, não pode haver religião familiar e a igreja. O adultério e a libertinagem varrem nação após nação na face da terra, e não foi isso que trouxe fogo e enxofre do céu sobre Sodoma e Gomorra? Em vista disso, creio que não devemos nos afastar deste antigo mandamento de Deus. Vocês não acham? Devemos crer no Evangelho. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: "Por pouco me persuades a me fazer cristão." Atos capítulo 26, verso 28. Vivemos em um tempo em que muito se tem falado sobre o cristianismo. As pessoas falam sobre isso em toda parte, alguns se posicionando a favor e muitos contra ele. E você, o que diz? Eu acredito que é uma questão muito importante em nossos dias perguntar às pessoas por quanto tempo elas ficarão hesitando entre duas opiniões. Devemos encarar essa questão seriamente em nossa vida. Se há alguma coisa boa na fé em Jesus Cristo, devemos dar tudo o que temos por ela. Mas, se você acha que não há nada, que ela é apenas um mito, jogue-a fora. Quanto mais rápido você se decidir, melhor. Se não existem demônios que possam nos enganar, nem o inferno para nos receber, se o cristianismo é uma farsa, vamos declarar isso abertamente. Espero viver para ver o tempo em que haverá apenas duas classes de pessoas neste mundo: cristãos e não cristãos. Aqueles que se posicionam bravamente pelo Evangelho e aqueles que se posicionam contra ele. Essa ideia de haver pessoas teoricamente neutras é um absurdo. Se há algo de bom no Evangelho, devemos dar tudo de nós a essa causa santa. Se a Bíblia não é verdadeira, podemos queimá-la. Há alguém disposto a dizer e fazer isso agora?
Se a Bíblia é um mito, por que gastar tanto dinheiro para publicá-la? Por que enviar milhões de Bíblias às nações da terra? Vamos destruí-la, se é falsa, e todas aquelas instituições que dão o evangelho ao mundo. Qual é a utilidade de todo esse desperdício de dinheiro? Estamos loucos? Somos um povo iludido? Então vamos queimar este livro e gritar sobre suas cinzas que não há Deus, não há inferno, não há céu, não há vida. Mas, se for verdade, se há céu, se há uma vida futura, se a Bíblia é verdadeira, vamos sair com ousadia como servos de Cristo e pregá-la. Tomemos nossa posição e não nos envergonhemos do Evangelho de Jesus Cristo. Tome coragem e confesse seus pecados. Confessai, pois, os vossos pecados. Tiago capítulo 5, verso 16. Eu gostaria de ter tempo para lhes dizer muitas das razões pelas quais eu me decidi completamente por Cristo e por seu Evangelho. Centenas de milhares de pessoas têm sido profundamente abençoadas por Deus, mas carecem de coragem para confessar seus pecados. Outros estão sendo levados cativos por algum pecado. Eles têm algum pecado que consideram muito e, enquanto estiverem apegados a ele, não haverá esperança para a sua vida. Um homem me disse que gostaria de se tornar um cristão, mas tinha um problema muito grave que precisava resolver primeiro. Ele não pensou que poderia morrer antes que isso ocorresse, mas aconteceu. A eternidade está se aproximando, meus caros. E quem é o nosso Deus agora? O Deus que responde às orações. Ou você não tem Deus? Posso imaginar algumas pessoas dizendo que, se elas estivessem no Monte Carmelo e tivessem visto tudo aquilo que aconteceu lá, elas creriam. Mas vou lhes contar uma história que aconteceu em um outro monte, onde o Filho amado de Deus foi pendurado entre dois ladrões e clamou ao Pai que perdoasse nossos pecados. Veja o que aconteceu quando nosso mestre morreu. As pedras se romperam, o véu do templo se rasgou e toda a natureza se comoveu com seu sacrifício. Onde encontraremos uma visão mais maravilhosa do que essa? Se alguém deseja uma prova de que o Evangelho é a verdade, é só olhar para as multidões que eram escravas, de mãos e pés atados, e alguma paixão do inferno que as estava destruindo, mas foram transformadas pelo poder do Filho de Deus. Não é este o poder de Deus? O que impede você de tomar uma decisão por ele exatamente agora? Escolha bem as pessoas com quem você anda. Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Amós capítulo 3, verso 3. Se você vir uma pessoa que está em comunhão constante com outras pessoas, poderá dizer que elas se dão muito bem. Você olha para dois empresários que têm uma boa sociedade e diz que eles se dão bem. Mas, se eles não têm comunhão um com o outro, você não pode dizer o mesmo. Se uma pessoa vai andar com Deus, ela tem que concordar com Ele. Ela tem que desistir de seus caminhos e pensamentos e aceitar os de Deus, pois nosso Senhor não desistirá dos seus pensamentos e dos seus caminhos para andar pelos dela. Certa vez eu fiquei observando dois jovens. Um deles falou uma palavra sadia para cada 10 palavrões que saíam de sua boca. Não sei se já havia alguém com uma linguagem tão torpe. O outro jovem, não. Sua linguagem era sã. No entanto, os dois estavam caminhando juntos para uma casa de shows. Portanto, eles concordavam naquilo, e o jovem que não xingava estava no caminho do pecado tanto quanto o outro. Se vamos ser a mão que acolhe as pessoas que não conhecem a Jesus, não podemos perder nosso poder como Sansão. Precisamos estar separados do mundo. Se alguém falar com desprezo da minha esposa ou da minha mãe, ele não será tratado como meu amigo. E se alguém falar com desprezo do Filho de Deus, que nos redimiu, nós não podemos concordar com ele, mas falaremos do amor do nosso Mestre enquanto pudermos. Afaste-se do mundo e então Deus abençoará você.
Nós aprendemos nas Escrituras que Enoque andou com Deus e venceu a morte com um salto para a eternidade. Enoque está lá em cima com Deus e algum dia o veremos. Que Deus nos ajude a andar com Ele e alcançarmos as mansões celestiais. O assunto mais importante de todos. Mas, se aquele servo disser consigo mesmo, meu senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo, em dia em que não o espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Lucas capítulo 12, versos 45 e 46. Um médico visitou um jovem que estava muito doente. Ele se sentou ao lado do leito e examinou seu paciente. Então, honestamente, contou-lhe a triste notícia de que ele tinha pouco tempo de vida. O jovem ficou surpreso, pois não esperava que isso fosse lhe acontecer tão cedo. Ele se esqueceu de que a morte chega quando não a esperamos. Por fim, ele olhou para o médico e, com o semblante carregado de desespero, disse que ele sentia muita saudade. O médico indagou sobre qual havia sido sua perda e o jovem contou que havia perdido a salvação da sua alma. Intrigado, o médico disse que isso não era verdade e pediu que se lembrasse do ladrão da cruz, que foi salvo em seu último instante de vida. O jovem, no entanto, explicou que ele havia sido despertado para resolver o problema da sua salvação não muito tempo antes, mas ele não quis dar atenção a isso. Ele disse que algo parecia dizer-lhe para não adiar essa decisão, que ele era um grande pecador e precisava de um Salvador. Mesmo assim, ele resolveu deixar esse assunto de lado e nada que o médico disse fez o garoto mudar de ideia. Seu coração estava tomado por uma agonia terrível e ele dizia: "Oh, eu a perdi. Eu vendi minha alma por nada." Depois disso, o médico não disse mais nada. O jovem olhou ao redor, enterrou o rosto no travesseiro e, pouco depois, ele morreu. Queridos amigos, não devemos ignorar esse importante assunto, que cada um de nós possa ter certeza do seu destino eterno. Não negligencie a questão mais importante da sua vida. Por que ficamos tão fracos? Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Êxodo capítulo 12, verso 11. Muitas pessoas estão se perguntando por que têm estado tão fracas, por que caem tão frequentemente em tentação e por que possuem tão pouco poder espiritual. Podemos encontrar resposta para isso neste versículo de Êxodo. Nele está a receita de Deus para termos força espiritual. Devemos comer o cordeiro e fazer isso depressa. A razão pela qual estamos tão enfermos é porque não nos alimentamos do cordeiro e não temos senso de urgência para fazê-lo. Temos uma jornada no deserto pela frente, como os filhos de Israel tiveram, e se não nos alimentarmos de Cristo, morreremos de fome no caminho. Não devemos apenas buscar segurança no sangue, devemos também nos alimentar da carne do cordeiro. Lê João capítulo 6, versos 41 a 58. Ah, quanto nossa alma precisa desse santo alimento! Dia após dia, nossa alma clama por este maná celestial. O Senhor Jesus chama a si mesmo de pão da vida, João 6,48. Por isso, alimentar-se dele é alimentar-se da sua palavra. Não há nenhum livro que alimente nossa alma como a Bíblia. Se eu me alimentar dela, receberei força espiritual e poder. O problema de muitos crentes é que eles acham que basta dar uma olhada na Bíblia de vez em quando, mas, na verdade, precisamos colher esse santo maná e o comer todos os dias. Muitas pessoas parecem estar vivendo de um maná velho que receberam meses ou anos atrás, quando se converteram. Porém, nós não devemos pensar em guardar alimento espiritual para durar mais do que dura um alimento que serve para o campo.
Então, confie no poder do sangue de Jesus que foi derramado por nós. Tenha comunhão com Ele e se alimente diariamente da sua palavra. Sua honestidade pode ser pesada na balança de Deus? Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. Provérbios capítulo 10, verso 2. Você está pronto para ser pesado na balança quanto à honestidade? O que você fará com esta condenação de Deus? Exploraste o teu próximo com extorsão, mas de mim te esqueceste. Diz o Senhor Deus, Ezequiel 22, 12. Empregador, você é culpado de defraudar o salário de seus funcionários? Você paga salário de fome? O peso de Deus para isso é: não oprimirás o jornaleiro pobre e necessitado. Deuteronômio 24, 14. E você, empregado, tem sido honesto com seu empregador? Você roubou dele o que lhe era devido, gastando seu tempo com outras coisas, quando ele não estava olhando? Se Deus o chamasse à sua presença agora, o que você poderia dizer em sua defesa? Deixemos os comerciantes subirem na balança de Deus agora. Vejamos como eles se sentem quando são pesados pela lei de Deus. Você é culpado de adulterar seus produtos? Vende produtos falsificados? Seus anúncios são enganosos? Os seus preços baratos são possíveis porque você adultera o peso e a medida? Você ensina seus funcionários a colocar uma etiqueta de outro país em produtos nacionais para vendê-los como importados? Você diz que as peças são de lã, mesmo sabendo que são, em parte, de algodão? Veja o que Deus diz em sua palavra. Poderei eu inocentar balanças falsas e bolsas de pesos enganosos? Miqueias 6, verso 11. Uma pessoa que aceita dinheiro que não lhe pertence nunca terá paz duradoura. Ela nunca conseguirá olhar nos olhos de uma pessoa honesta e perderá a paz de espírito neste mundo e toda a esperança no futuro eterno. É melhor nos arrependermos desses pecados ainda hoje e nos colocarmos em acordo com a palavra do nosso Deus. Não pregue outro nome. José, filho de Davi, não tema receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Mateus capítulo 1, versos 20 e 21. Cristo pode salvar qualquer pecador, caso essa pessoa coloque sua confiança nele? Sim, pois essa é a promessa trazida a Maria por Gabriel. Cristo veio ao mundo exatamente para isso, e não há nenhum outro ser humano no mundo capaz de salvá-lo do pecado. Suponhamos que eu começasse a pregar algum outro nome que não fosse o de Cristo. Você acha que haveria pessoas interessadas em me ouvir? Que outro nome eu escolheria para pregar? Você acha que as pessoas voltariam a querer me ouvir ou eu conseguiria mantê-las por muito tempo me ouvindo? Por esse fato, vemos o poder que há no nome de Jesus. Você pode pregar outros nomes, suas virtudes, seus méritos, mas se não disser às pessoas como elas podem ser livres dos pecados, você pregará em vão. Mas no exato momento em que você começa a pregar sobre Cristo e a mostrar o caminho para a libertação do pecado, as pessoas são imediatamente atraídas a Ele. As Escrituras nos dizem que Ele seria grande e chamado de Filho do Altíssimo, Lucas 1,32. Seu nome não é grande? Onde haverá um nome que possamos comparar ao dele? As pessoas falam sobre Cristo ser um ser humano comum, mas, como eu disse antes, sua vida, morte e ressurreição são maravilhosas. Não podemos falar dele de qualquer jeito, porque ele é maravilhoso. Deus o enviou para ser um mediador entre ele e a humanidade. E Jesus teve que nascer de uma mulher para que pudesse ter compaixão por você e por mim. Vamos então servi-lo com amor. Não seja vencido pela incredulidade. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Mateus 13, verso 58. A incredulidade tira tudo de nós e não nos dá nada em troca. Quando Lord Chesterfield
Esteve em Paris. Ele foi convidado para jantar com Voltaire, o grande ateu daquela época. Quando eles estavam jantando, uma senhora à mesa disse ao Lord Chesterfield que ela escutara que, no parlamento inglês, havia 500 ou 600 dos pensadores mais importantes da nação. Então ela perguntou por que esses homens sábios toleravam tanto o cristianismo. Chesterfield disse acreditar que era porque eles não haviam conseguido encontrar nada melhor para colocar no lugar. Você já parou para pensar o que você colocaria no lugar do cristianismo caso o abandonasse? Existem pessoas que passam a vida inteira tentando destruir as coisas boas, mas não estão preparadas para colocar nada no lugar daquilo que tiraram. Cristo ressuscitou da morte. Ele rompeu as comportas da morte, saiu do sepulcro, subiu aos céus e se assentou à destra do Pai. Nós não adoramos um Salvador morto. Nosso Cristo vive e está no trono agora. Olhemos para o alto, porque o tempo de nossa redenção está próximo. Vamos cingir nossos lombos novamente, vamos colocar nossa armadura e lutar por Cristo. Vamos nos apegar à fé e não permitir que a incredulidade ao nosso redor nos influencie. Que nós possamos ser dirigidos pela Bíblia. Vamos nos agarrar a este bom e velho livro. Em breve o tempo será mais tenebroso do que a meia-noite, e não podemos abandonar nossa confiança nesse livro santo. Um pecador ansioso encontra um Salvador amoroso. Sou indigno. Que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca. Jó capítulo 40, verso 4. O Filho do Homem procura pelos perdidos, mas é importante que o ser humano também busque por Cristo. Eu aprendi que quando alguém leva a sério a questão da salvação de sua alma, essa pessoa começa a buscar a Deus e não leva muito tempo para que eles se encontrem. Foi uma experiência muito revigorante para mim, um encontro que eu tive com um jovem que pensava não ter valor algum na vida. Embora ele pensasse assim, havia esperança para ele, pois ele estava desesperadamente preocupado com o seu estado. Quando uma pessoa está longe de Deus, ela está sempre falando sobre si mesma, no sentido de sua bondade e virtude, mas quando ela se vê pelos olhos de Deus, imediatamente se ajoelha e clama por socorro. Toda visão sobre sua própria bondade se desfaz. Quando alguém busca sinceramente sua salvação, ele logo encontra Cristo. Não é preciso subir as alturas ou descer as profundezas para trazê-lo para perto de si. Ele está exatamente agora, perto de cada um de nós, se desejamos sua presença. Alguém disse àquele jovem para ir à casa e buscar Cristo em secreto. Mas eu não me atrevo a dizer a ninguém para fazer isso. Quando a pessoa está diante de mim, confessando sua necessidade de ser salva, a pessoa pode estar morta antes de chegar em sua casa. Se eu tenho lido minha Bíblia corretamente, quem prega o Evangelho não deve dizer para alguém ir buscar Cristo amanhã ou daqui a 1 hora. Ela precisa fazer isso exatamente quando sua alma é despertada, pois o Senhor está perto naquele instante para a salvar. Podemos encontrar o Filho de Deus bem na porta do nosso coração exatamente agora. Há uma balança esperando por cada um de nós. Então, se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. Daniel capítulo 5, verso 6. Eu ficaria muito feliz se você prestasse atenção neste versículo. O rei Belsazar havia mandado buscar os vasos de ouro que seu avô, Nabucodonosor, havia tirado de Jerusalém para colocar naquela festa ímpia. E enquanto eles estavam bebendo e festejando, o julgamento veio repentina e inesperadamente. Se você lê a palavra de Deus cuidadosamente, verá que o julgamento sempre vem de forma repentina, inesperada. Mas não é meu objetivo falar sobre esse rei e seu pecado. Todavia, eu quero perguntar a você, se caso fosse chamado para a eternidade agora, o que seria dito sobre você? Talvez fosse: pesado foste na balança e achado em falta.
Daniel 5, verso 27. Vamos imaginar que houvesse uma balança descendo diante de nós agora, não para nos pesarmos a nós mesmos, mas para Deus nos pesar. O grande problema com as pessoas é que elas estão sempre achando que podem pesar a si mesmas em suas próprias balanças. Mas nós seremos pesados na balança de Deus e não na nossa. Imaginemos que tal balança está presa por uma corrente de ouro ao trono de Deus. Ele é Deus de justiça e seu trono é um trono de equidade. Diante disso, a questão é: você está pronto para ser pesado por Deus nessa balança? Posso imaginar alguém perguntando: o que o Sr. Moody faria se fosse pesado? Quero dizer que eu, sem qualquer ostentação ou egoísmo, estou pronto para isso. E você sabe por quê? É porque levarei Cristo comigo. Onde está o seu tesouro? Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam, nem roubam. Mateus capítulo 6, versos 19 e 20. Deus está no céu. Por lá é a sua morada. E Cristo está no céu, assentado à destra do Pai. Os santos redimidos também estão lá, assim como os nossos nomes, que já estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse 21, 27. E como somos verdadeiros cidadãos da pátria celestial, nosso Senhor nos ordenou que ajuntássemos tesouros no céu e não na terra. Pois aqui a traça e a ferrugem corroem e ladrões escavam e roubam. Se o tesouro das pessoas estivesse no céu, não teríamos de exortar os homens a viver para o céu, ou suplicar-lhes a elevarem seu coração ao céu. O coração deles já estaria lá. Não demora muito para descobrir onde está o tesouro de uma pessoa. Você só precisa observar onde está seu coração. Você reconhece logo a pessoa que faz da política seu Deus, pois seu rosto se ilumina assim que você toca neste assunto com ela. Acontece o mesmo com a pessoa cujo coração está voltado para os negócios. Ajude-a a achar o caminho de ganhar muito dinheiro, mesmo correndo o risco de perder tudo. E você terá feito a ela o maior favor do mundo. Para outros, seu Deus é o prazer. Seus olhos brilham quando você menciona esse assunto. Agora, fale com um filho de Deus cujos tesouros estão no céu e você verá que o mundo não lhe interessa. Ele contará como não tem nesta terra uma cidade permanente, como ele é apenas um estrangeiro e um peregrino, e o céu é sua casa. E enquanto ele fala de Cristo, de suas promessas e sobre sua esperança eterna, você vê que ele desfruta da paz celestial que o mundo não pode dar. Não duvide da Bíblia. Não sejas incrédulo, mas crente. João capítulo 20, verso 27. O primeiro passo para se tornar um incrédulo, um verdadeiro ateu, é não acreditar na Bíblia. Aqueles que estão nesse caminho dizem que só podem crer naquilo que a razão pode explicar. Por isso, não pode crer em nada que seja declarado como sobrenatural. Eles dizem que não há nada nas Escrituras que interessa a razão. Por isso, se alguém toma esse pensamento por base, pode muito bem jogar fora a sua Bíblia e ir alegremente para o ateísmo. Não precisa ficar esperando semanas e meses, porque é para lá que esse pensamento o levará. Se você quiser tirar desse livro santo tudo o que é sobrenatural, pode apagar o livro inteiro, pois ele é, do começo ao fim, sobrenatural. Quando alguém me diz que esse livro não é confiável, eu digo que o jogarei fora quando me trouxerem um livro melhor. Estou pronto para jogá-lo fora exatamente agora, se você me trouxer um melhor. A Bíblia oferece uma esperança para o ser humano. Ela apresenta algo que está além desta vida, que não pode ser alcançado pela razão. A incredulidade não lhe dá esperança. Ela só destrói a que você tem.
A pessoa incrédula não tem nada para construir em sua existência. Então, pense comigo. Se esse livro falhar, o que nos resta? Pense um pouco sobre isso. Eu gostaria de dizer a você que, se você entrar em uma igreja, pode realmente encontrar alguns desses incrédulos no púlpito falando que Jesus Cristo não era divino. Se isso acontecer, eu aconselho a sair dessa igreja o mais rápido que você puder. Mas você pode dizer que seu pai e sua mãe pertencem a ela. E eu entendo. Mas, como Ló saiu de Sodoma, eu aconselho a sair depressa de lá. A Bíblia afirma que Jesus é Deus e ninguém pode desfazer essa verdade. Não guarde pecado em seu coração. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Salmo 32, verso 3. Quando eu estive em Londres, fui visitar a galeria do famoso museu de figuras de cera Madame Tussauds e entrei na Câmara do Horror. Havia figuras de cera de todos os tipos de assassinos naquela sala. Lá estava John Wilkes Booth, que matou o presidente americano Abraham Lincoln, e muitos outros personagens da história. Houve, porém, uma que despertou meu interesse. Era a figura de um homem que matou sua esposa porque ele amava outra mulher. Booth cometeu o crime, mas nunca descobriram o que ele fez e ele nunca foi punido pela lei. Ele se casou com sua amante e teve 7 filhos com ela. 20 anos depois, sua consciência começou a incomodá-lo e ele não conseguia mais ter paz. Ouvia sua esposa assassinada, implorando continuamente por sua vida. Seus amigos começaram a pensar que ele estava enlouquecendo. O peso de consciência de Booth foi tão grande que, por fim, ele procurou as autoridades, confessou sua culpa. Na verdade, aquele homem esperava ser condenado à pena de morte, pois sua vida havia se tornado uma grande agonia devido ao peso de consciência que o atormentava. Então, ouça-me. Se você cometeu algum erro que você esconde, saiba que sua consciência pode ser despertada e testemunhar contra você. Por isso, é muito melhor julgar seus próprios atos e confessá-los antes que isso aconteça. Não ande por aí com uma maldição dessas pesando sobre seus ombros. Se fizermos isso e confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 1, verso 9. O Senhor Jesus perdoará qualquer pecado que vier até Ele com fé e confessar seus erros. Ele os lançará nas profundezas do mar. Miqueias capítulo 7, verso 19. Tome uma posição em relação à sua salvação. Tornou Pilatos a entrar no pretório. Chamou Jesus e perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Vem de ti mesmo esta pergunta, ou tu disseram outros a meu respeito. João capítulo 18, verso 33. O que podemos fazer de melhor em nossa vida é nos rendermos incondicionalmente, de corpo e alma, a Jesus Cristo. Não sei se Herodes foi tocado, mas Pilatos, Agripa e Félix foram. Eles quase chegaram a uma decisão de aceitar a mensagem do Evangelho, mas, por causa de influências profanas, preferiram não abrir o coração à salvação. Se você negligenciar a oferta de Jesus, será condenado. O diabo incita as pessoas a brincarem com as coisas sagradas. Depois, ele se torna seu algoz. Por isso, não brinque com o Filho de Deus. Não brinque com o dom de Deus para estar neste mundo perverso. Cristo é um dom inexprimível que custou a Deus tudo o que ele tinha. Não há como escapar da condenação se você negligenciar tão grande salvação. Não rejeite o dom de Deus para você, nem pisoteie ou insulte a Cristo, dizendo que não o quer. Salomão começou a se divertir com suas esposas, entregou-se ao vinho e depois a outros prazeres. E quando ele chegou ao fim de todo o catálogo de prazeres disponíveis, ele simplesmente os juntou e disse: Eis que tudo era vaidade
e correr atrás do vento. Eclesiastes 1, verso 14. Você pode estar atrás de honra ou posição social, mas lembre-se de que isso era o que Pilatos queria. Se você buscar prazer e felicidade nas posições sociais ou na realização de grandes coisas, ficará desapontado. Não deseja conforto, estabilidade e paz. Decida receber a Cristo como seu Salvador, como seu Redentor, como seu caminho, sua luz, sua justiça, sua justificação. Decida recebê-lo como seu tudo em todas as áreas da sua vida. Não fique indeciso diante do Senhor. Então caiu o fogo do Senho e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse: O Senhor é Deus! O Senhor é Deus! 1 Reis, capítulo 18, versos 38 e 39. Ao lermos este capítulo da palavra de Deus, descobrimos que Elias estava chamando o povo de Israel de volta, ou melhor, ele os estava instando a uma escolha entre Deus ou Baal. Muitos estavam vacilando entre duas opiniões, assim como acontece hoje. Porém, quando olhamos para os grandes personagens da Bíblia, vemos que eles foram pessoas absolutamente decididas. Olhe para Moisés. O momento decisivo em sua vida foi quando ele teve que desistir da corte do faraó e lançar sua sorte com o povo de Deus. O que tornou Daniel um homem excelente foi por ele ser decidido. Qual foi o ponto de virada na vida do filho pródigo? Foi quando ele decidiu voltar à casa de seu pai e pedir-lhe perdão. Muitos se perderam na vida por causa da indecisão. Olhe para Félix. Ele disse para Paulo: Por agora, pode retirar-te, e quando eu tiver vaga, chamar-te-ei. Atos 24, 25. Agripa disse: Por pouco me persuades a me fazer cristão. Atos 26, 28. Pilatos estava convencido de que Jesus era o Cristo, mas não teve coragem de se posicionar a seu favor. Quantos foram para o inferno por falta de coragem? Elias foi um homem corajoso e enfrentou sozinho aquela multidão de infiéis clamando ao seu falso Deus. Elias não tinha dúvida de que seu Deus responderia a sua oração e esperou até o momento de clamar. Que maravilha! É uma pessoa que confia plenamente em Deus, ela nunca será envergonhada. Cuide das palavras que saem da sua boca. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas suas palavras serás justificado e pelas suas palavras serás condenado. Mateus capítulo 12, versos 36 e 37. É muito comum nos dias de hoje usar o nome de Deus com pouca reverência, mesmo entre os cristãos. Mas os judeus consideravam o nome de Deus tão sagrado que nunca era mencionado entre eles, exceto uma vez por ano, pelo sumo sacerdote, no dia da expiação, quando ele entrava no Santo dos Santos. Que contraste com os cristãos no nosso tempo. Entramos tranquilamente na presença de Deus sem qualquer senso real de reverência e temor que lhe é devido. Esquecemos que estamos pisando em solo sagrado. Pense um pouco. Você tem tomado o nome de Deus em vão? Muitos pensam que não há problema algum em falar palavrões. Lembre-se de que Deus vê algo de errado nisso e diz que considerará os homens culpados, embora a sociedade não considere. Conheci um homem há algum tempo que me disse que nunca havia pecado em sua vida. Ele foi o primeiro homem perfeito que conheci. Pensei em questioná-lo e comecei a medi-lo pela lei. Eu perguntei se ele sempre fica com raiva. Ele disse que às vezes sim, que ficava indignado com certas coisas. Então eu perguntei se ele xingava quando ficava com raiva. E ele admitiu que, às vezes, sim. Então lhe perguntei se ele estava pronto para se encontrar com Deus, e ele respondeu que sim, porque aquilo não significava nada. Ah, meus amigos,
Você não pode brincar com Deus dessa maneira. Mesmo se você xingar sem querer, isso é proibido por Deus. Cristo disse que, no dia do juízo, seremos responsabilizados por toda palavra inútil e blasfema que dissemos. Não adie mais esta decisão. Eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. 2 Coríntios capítulo 6, verso 2. Conta-se a história de um navio que encalhou e estava afundando. Não havia botes salva-vidas suficientes para todos a bordo. Quando o navio afundou, alguns dos botes estavam perto do navio e um homem nadou dos destroços até um dos barcos. Mas eles não tinham lugar para colocá-lo e recusaram que ele subisse. Quando eles fizeram isso, ele agarrou o barco com a mão direita, mas os tripulantes pegaram uma espada e cortaram seus dedos. Quando perdeu os dedos da mão direita, ele agarrou o barco com a mão esquerda. Então, eles cortaram os dedos daquela mão também. Então o homem nadou e agarrou o barco com os dentes, e eles tiveram compaixão dele e cederam. Eles não podiam cortar sua cabeça, então o levaram, e o homem salvou sua vida. Por quê? Porque ele estava desesperado. Então, por que não buscar a salvação da sua alma, como aquele homem procurou salvar sua própria vida? Pode ser que eu esteja falando com alguém cujos dias de vida podem ser poucos, com alguém que pode ser levado pela morte muito em breve. Pode haver alguém que talvez nunca ouça outro sermão do Evangelho, alguém que pode estar ouvindo a última chamada. Meu amigo, seja sábio esta noite. Decida que você buscará o reino de Deus agora. Oh, que todos possamos encontrar descanso em Cristo hoje. Não deixe nada distraí-lo neste momento. Decida que você não deixará este dia terminar sem que a grande questão da eternidade seja resolvida em sua vida. Não seja obstinado em seus próprios caminhos. Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Gênesis 46, verso 3. Certa noite, um jovem se levantou no final de um culto e exortou as pessoas a aceitar a salvação. E se caso tivessem pai ou mãe orando por eles, deveriam tratá-los com bondade e respeito. Então ele passou a nos contar sua história. Disse que era filho único, que seus pais, que o amavam muito e oravam continuamente por ele. Mas seu pai morreu, e depois do enterro, sua mãe ficou mais ansiosa do que nunca por sua salvação. Em alguns momentos, ela o abraçava e dizia que ficaria muito feliz se ele recebesse a salvação e pudesse orar com ela. Então ele dizia a ela que esperaria um pouco mais, pois queria conhecer o mundo. Quando os pensamentos sobre a salvação vinham à sua mente, ele os expulsava. Às vezes ele acordava de madrugada e ouvia a voz de sua mãe suplicando a Deus que o salvasse, até que ele não aguentou mais e fugiu de casa. Um dia, ele soube que sua mãe estava muito doente, porém seu coração teimoso não o deixou ir vê-la. Meses se passaram. Ele soube novamente que sua mãe estava muito doente e, finalmente, decidiu ir vê-la. Quando chegou à sua cidade, no caminho para sua casa, pensou em atravessar pelo cemitério para ver o túmulo de seu pai. Ao aproximar-se, ele viu que o túmulo havia sido aberto recentemente e soube que era por causa da morte de sua mãe. O jovem nos contou que ele permaneceu a noite toda junto ao túmulo dela e que, antes do nascer do sol, o Deus de sua mãe havia se tornado seu Deus, embora tenha experimentado aquela dor tão terrível de não poder se despedir dela. Portanto, nunca trate sua mãe com desprezo e não faça pouco das orações dela. Busque o Senhor e aceite-o como seu Deus. Que o Deus do céu o convença dos seus pecados e o atraia para si. Nosso grande médico. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Mateus capítulo 9, verso 12.
Jesus havia sido expulso de Nazaré, foi para Cafarnaum e lá encontrou Mateus sentado, recolhendo impostos, e o chamou para se tornar um de seus discípulos. Mateus ficou tão feliz quando encontrou a Cristo que fez uma grande festa e convidou publicanos e pecadores para participar. Jesus estava entre eles e, quando os fariseus, que também estavam por ali, viram aquilo, começaram a murmurar contra os seus discípulos por eles comerem com aquele tipo de gente. Foi nesse momento que Cristo proferiu estas maravilhosas palavras. Foi para cumprir essa palavra que Cristo veio ao mundo, ou seja, para abençoar todos os seres humanos que carecem da salvação. Ele veio para fazer o bem, e não há pecador nesta terra que não possa ser salvo por ele. Basta querer e receber essa dádiva bendita. Muitos que ouvem isso podem pensar que sua alma não está doente e que, por isso, não precisa de um médico. Mas, se despertarem para sua real situação, buscarão por um Salvador que os cure e restaure. Não chamamos o médico quando uma pessoa está bem, mas sim quando ela passa mal ou tem algum problema grave. O mesmo acontece quando alguém percebe que é um pecador, e só um Salvador poderá tratá-lo. A pessoa sente a necessidade de Cristo, o chama e é salva. Há um médico que está disponível para cada pecador que clamar por ajuda. Não importa quais sejam os pecados ou por quanto tempo a pessoa esteja presa a eles. Não importa se sua vida tem sido terrivelmente triste, pois o grande médico cura todos que desejam ser curados. O grande problema é fazer as pessoas acreditarem que estão doentes, mas, quando se assume essa realidade, o poder de Jesus cura e liberta a alma do poder do pecado. Nós só precisamos clamar. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Salmo 34, verso 15. Um poderoso medicamento foi desenvolvido e seu lançamento foi divulgado por todo o país. Por toda parte você podia ler sobre o grande analgésico. Cheguei a ficar enojado ao ver tanta propaganda sobre aquele medicamento, até que, certo dia, eu tive uma dor de cabeça terrível. Então eu mesmo fui à farmácia para comprá-lo. Eu o tomei e, quando já estava bem, pus-me a pensar sobre o ocorrido. Enquanto eu estava bem, não dava a mínima para o tal medicamento, mas, quando fiquei doente, descobri que ele era exatamente o que eu precisava. Assim também, se houver alguém pensando sobre a necessidade de um Salvador, lembre-se de que, quanto maior for a convicção de pecado, maior a necessidade do Salvador. Quando voltava da Europa em um navio, havia a bordo um jovem oficial do exército que estava doente. Ele parecia alegre, falava sobre seus planos e sobre como pegaria sua espingarda e caçaria quando chegasse à sua casa. Mas não demorou muito para a verdade aparecer. Ele caiu de cama e vimos que ele estava prestes a morrer. Então ele pediu a um amigo para que escrevesse um telegrama e enviasse para sua mãe o mais rápido possível. O telegrama dizia: "Mãe, estou muito doente." Assinado Charlie. Alguém perguntou por que ele não contava no telegrama a sua verdadeira situação, pedindo para que ela viesse até ele. O jovem oficial disse: "Porque, se eu disser, ela virá." Ele sabia que, sempre que ela percebia que ele precisava de ajuda, ela o ajudava imediatamente. Mas o jovem não queria que ela saísse de casa. Cristo faz exatamente o mesmo por nós. Ele está esperando para ouvir nossa necessidade e trazer a ajuda de Deus imediatamente. Basta clamarmos a Ele. Não se entregue à luxúria. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à sensualidade, mas não se multiplicarão, porque ao Senhor deixaram de adorar. A sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. Osés capítulo 4, versos 10 e 11. A luxúria é a falsificação do amor feita pelo diabo. Não há nada mais belo na terra do que um amor puro, e não há nada mais devastador
quanto à luxúria. Não conheço um caminho mais rápido e curto para o inferno do que o adultério e pecados semelhantes, condenados por este mandamento. A Bíblia diz que com o coração se crê para a justiça, Romanos 10, verso 10, mas também que a prostituição, o vinho e o mosto tiram o entendimento. A luxúria tem o poder de tirar todo o afeto natural do coração do ser humano. Por isso, se você se sente culpado desse pecado terrível, afaste-se dele rapidamente e salve sua vida. Ouça a voz de Deus enquanto ainda há tempo. Confesse tudo a Ele e abandone. Peça para Ele romper os grilhões que o prendem, para Ele dar vitória sobre suas paixões. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Mateus 5:29. Faça como Sansão e diga que, com a graça de Deus, você não descerá à sepultura como um adúltero. Há esperança para você. Deus não rejeitará se você realmente se arrepender. Não importa o quão baixo você tenha descido nesse vício maldito. Deus quer retirar você desse lugar tenebroso e santificá-lo. Você pode ser justificado pelo poder do nome do Senhor Jesus e pelo Espírito de nosso Deus. Lembre-se do que Cristo disse àquela mulher pecadora: perdoados são os teus pecados. A tua fé te salvou. Vai-te em paz. Lucas 7, 48 e 50. E para aquela mulher que foi apanhada em adultério: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. João capítulo 8, verso 11. Não há limite para o amor do nosso Mestre. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Lucas capítulo 15, versos 1 e 2. Nesta passagem encontramos fariseus e escribas acusando Jesus de receber pecadores e comer com eles. Essa acusação foi feita contra ele repetidas vezes. Estudiosos do hebraico dizem que receber poderia ser traduzido como cuidar de, e era isso mesmo que ele estava fazendo. Ele não se importava com quão sujas de pecado as pessoas pudessem estar e sempre estava pronto para acolher e curar. Há pessoas que dizem ser pecadoras demais para serem salvas, mas isso é como alguém com fome dizendo que está com muita fome para comer, ou um doente dizendo que está muito doente para chamar um médico, ou ainda um mendigo dizendo que é pobre demais para pedir ajuda. Os judeus achavam os publicanos o pior tipo de pessoa e sempre os colocavam junto com os pecadores, como vemos neste versículo. Os publicanos eram cobradores de impostos e fraudavam o povo sempre que podiam. Eles não ligavam para a justiça. Entravam na casa da viúva e pegavam a metade do que ela tinha em cada casa. A fome entrava quando eles saíam, por isso as pessoas o detestavam. Os judeus sempre o consideravam um problema para a sociedade e assim o publicano era rejeitado, onde quer que ele se encontrasse. Ele era o agente do imperador romano e o povo era instruído a evitá-lo. Eles mereciam ainda mais do que isso por sua falta de coração. Contudo, Cristo perdoou Mateus e o recebeu. Mesmo um ladrão pode ser salvo por Cristo se essa pessoa quiser. Não há limite para o amor do nosso Mestre. Ele é o nosso Salvador. Agarre-se ao Senhor. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Atos capítulo 16, verso 29. Esse carcereiro não foi apenas convencido sobre seu pecado, mas também foi convertido e batizado. Ele dormiu na noite anterior como um homem frio e indiferente. Tratou Paulo de forma mais dura do que era necessário, despiu-o e o colocou em uma cela, mas no dia seguinte, seu coração duro foi quebrantado por Cristo. Mesmo diante desse testemunho, muitas pessoas insistem em dizer que não acreditam na conversão instantânea. Dizem que acreditam que, se alguém for fiel e se esforçar muito, pode ser salvo depois de algum tempo. Eu conheci um homem que tinha o costume de ir até uma represa para trabalhar em seu moinho de grãos durante a noite.
Certa noite, ele adormeceu em seu barco e desceu o lago. Quando ele acordou, o barco estava quase sobre a barragem, e ele se assustou. Tomou os remos e tentou se afastar, mas era tarde demais. Ele conseguiu agarrar o galho de uma árvore, porém a planta começou a ceder e a se soltar pela raiz. Então aquele homem começou a buscar outro galho, mas viu que, quando tentava se puxar para cima, o novo galho também cedia. Desesperado, ele apenas se segurou e gritou por socorro. O homem gritou por muito tempo e, depois de algum tempo, alguém o ouviu. Foi até ele e jogou uma corda. Ele agarrou e as pessoas o puxaram para fora das garras da morte. Se você está sendo puxado pelas correntezas da vida, abandone os galhos da sua justiça própria. Deixe tudo, exceto Deus, e tome posse da vida eterna. Você pode ser salvo se você se apoiar na força de Deus. Ele deu o seu filho por você e tudo que você precisa fazer é dizer que você confia nele e o recebe em seu coração. Vitórias sobre a morte. Uma geração má e adúltera pede um sinal. Mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Mateus capítulo 12, verso 39. Existem duas verdades fundamentais ensinadas em todo o Novo Testamento sobre Cristo: sua morte e sua ressurreição. A ressurreição é uma das pedras angulares da fé cristã. E Cristo falou sobre sua própria ressurreição repetidas vezes. Há uma coisa muito singular sobre isso. Os seus inimigos parecem se lembrar do que ele disse a respeito dessas verdades, enquanto seus discípulos parecem ter esquecido. Depois que ele morreu, seus inimigos foram a Pilatos e queriam que sua sepultura fosse protegida. Mas não encontramos nenhuma palavra que nos mostre que os seus discípulos esperavam que ele ressuscitasse. As pessoas queriam que Jesus fizesse um sinal, mas ele lhes disse que aquela geração má e adúltera só receberia o sinal do profeta Jonas, pois, assim como ele esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem deveria estar 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ora, a ideia de um homem ser enviado a Nínive com uma mensagem, ter sido lançado ao mar para morrer por se recusar a ir para aquela grande cidade e depois ser engolido por um grande peixe e ter ficado em seu ventre 3 dias e 3 noites, é comparada à morte e ressurreição de Jesus. Cristo disse que isso era um sinal em Mateus 12, verso 40. Quando ele morreu, seus discípulos se entristeceram e choraram, pois perderam toda a esperança de vê-lo novamente. Mas chegou a hora de Cristo vencer a morte. Foi exatamente para isso que ele foi para a sepultura. A morte não conseguiu detê-lo lá. Ele perseguiu a morte até a sepultura, amarrou-a pelos pés e mãos e trouxe alguns cativos para mostrar o seu grande poder. Esse é o Cristo em quem confiamos. A esperança da ressurreição. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis. Buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Veio do lugar onde o tinham posto. Marcos capítulo 16, verso 6. Cristo não desceu à sepultura por causa de si mesmo, mas por você e por mim. Parece-me que essa é uma das verdades mais preciosas da palavra de Deus. Cristo não jaz morto, ele ressuscitou. Homens e soldados guardavam aquele sepulcro. Eles queriam se certificar de que ele não poderia se levantar. Alguns foram a Pilatos e o fizeram colocar soldados dia e noite para guardar o sepulcro. Rolaram uma grande pedra até a entrada do sepulcro e colocaram um selo sobre ela. Então pensaram que o corpo estava perfeitamente seguro. Mas pela manhã, os evangelhos nos dizem que algumas pessoas foram ao sepulcro para ungir seu corpo, todavia não esperavam encontrá-lo ressuscitado. Se eles tivessem pensado e realmente acreditado que ele ressuscitaria, eles não teriam saído de perto do túmulo enquanto ele estava lá, sepultado. Seriam necessários mais de 500 soldados para mantê-los afastados, caso eles realmente tivessem crido em sua palavra. Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé,
foram ao sepulcro. Tinham especiarias para ungir seu corpo. À medida que se aproximavam cada vez mais do sepulcro, o sol espantava a escuridão da noite e aquela bela manhã irrompia sobre a terra. Era a mais bela manhã que o mundo já havia visto. Era a abençoada e gloriosa manhã da Páscoa de Nosso Senhor. Para rolar aquela pedra, o mensageiro desceu do céu, voando mais rápido do que a luz da manhã, até atingir aquela enorme pedra. Os homens que haviam sido enviados para guardar e vigiar aquele sepulcro começaram a tremer de medo e ficaram como mortos. Só um anjo foi suficiente. Foi por nós que Cristo desceu ao túmulo, rompeu os grilhões da morte e do inferno. Ele ressuscitou e nos deu a esperança da ressurreição. A mãe de todos os pecados. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz: o Senhor, amanhã, a estas horas, mais ou menos, dá-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém o capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. 2 Reis, capítulo 7, versos 1 e 2. Muitas pessoas pensam que a incredulidade é uma espécie de infortúnio, mas não sabem, se me permitem a expressão, que ela é o mais grave pecado do mundo de hoje. Isso é, a incredulidade é a mãe de todos os pecados. Não haveria bêbados andando pelas ruas se não fosse pela incredulidade. Não haveria prostitutas perambulando noite adentro se não fosse pela incredulidade. Não haveria assassino se não fosse pela incredulidade. Não pense que, por um só momento, que ser incrédulo é infortúnio. Apenas tenha em mente que ela é um pecado terrível que faz parecer que Deus não diz a verdade, mas mente. A reputação de muitas pessoas foi destruída porque alguém disse que elas eram mentirosas. Incredulidade é fazer de Deus um mentiroso. É o que ela significa em bom português. Algumas pessoas parecem se gabar de sua incredulidade, parecem pensar que é bastante respeitável ser um infiel e duvidar da palavra de Deus. Elas dizem: por questões intelectuais, eu não posso acreditar na palavra de Deus. Oh, que o Espírito de Deus venha e convença as pessoas de seu pecado. É disso que precisamos, do seu poder de convicção. Não temos que condenar os homens. Se o tivéssemos, eu confesso que ficaria desanimado, desistiria de pregar e voltaria ao meu antigo trabalho amanhã mesmo. Mas a minha tarefa é de pregar e erguer a cruz de Cristo o mais alto possível e testificar dele. E é sua obra convencer os homens do pecado e conduzi-los à salvação. Devemos estar cheios das graças divinas. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Gálatas capítulo 5, verso 1. Existe uma vida de perfeita paz, perfeita alegria e perfeito amor. E esse deve ser o objetivo de todo filho e filha de Deus. Esse deve ser o padrão a ser buscado, e eles não devem descansar até que tenham alcançado essa posição. Esse é o padrão de Deus, onde Ele quer todos os seus filhos. As 9 graças mencionadas neste capítulo de Gálatas podem ser divididas da seguinte maneira: amor, paz e alegria são para Deus. Deus espera esse fruto de cada um de seus filhos, e esse é o tipo de fruto que é aceitável para Ele. Sem isso não podemos agradar a Deus, e Ele quer que tenhamos amor, paz e alegria. E então temos bondade, longanimidade e gentileza, que são para o próximo. Esse é o nosso testemunho de vida para aqueles com quem entramos em contato diariamente. As próximas 3, fé, temperança e mansidão, são em relação a nós mesmos, para que sejamos ajustados ao testemunho do Evangelho e não andemos conforme o espírito deste mundo.
Quando entramos no reino de Deus, nos encontramos imediatamente com o amor, a paz e a alegria. Uma pessoa que viveu em pecado e se voltou para Deus com todo o seu coração se encontra com a vida divina por meio dessas três graças irmãs. O amor de Deus é derramado em seu coração pelo Espírito Santo e a paz e a alegria do Senhor vêm ao mesmo tempo. Isso é um ato de Deus e essas graças vêm do alto. É Deus quem dá o amor, é Deus quem dá a paz, é Deus quem dá a alegria. E nós possuímos tudo isso ao recebermos Jesus Cristo pela fé em nosso coração, pois, quando Cristo vem pela fé ao coração, o Espírito então está lá. E se tivermos o Espírito, teremos seu fruto. Nosso distintivo cristão. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. 1 João capítulo 4, verso 7. A primeira das graças citadas em Gálatas 5:22 e a última mencionada em 2 Pedro 1, verso 7 é o amor. Não podemos servir a Deus nem trabalhar para Ele a menos que tenhamos amor em nosso coração, pois Ele é a chave que abre o coração humano. Se eu puder provar alguém que me interesso por Ele por puro amor, terei êxito. Se uma mãe mostra por suas ações que é o mais puro amor, que a leva a repreender seu filho, não um amor egoísta, não demorará muito para que a influência dessa mãe seja sentida pelo filho, e ele começará a pensar sobre o assunto, porque o amor verdadeiro toca o coração mais rápido do que qualquer outra coisa. O amor é o emblema que Cristo coloca nos seus discípulos. Há grupos cristãos que se identificam com um tipo de distintivo. Alguns vestem um tipo estranho de vestimenta e outros colocam um crucifixo ou qualquer outra coisa. Mas o amor é o único emblema pelo qual todos os discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo são conhecidos. O Senhor Jesus afirmou: "Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros." João 13:35. Portanto, embora uma pessoa possa estar diante de uma audiência e falar com a eloquência do maior orador que conhecemos, se não houver amor por trás de suas palavras, o que ela diz será como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Eu recomendo a todos os cristãos que leiam 1 Coríntios capítulo 13 constantemente, pois então o poder de Cristo será sentido como nunca em sua vida. Os tesouros desse mundo nada valem. Por quê? Onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Mateus capítulo 6, verso 21. Pense comigo por um momento sobre os tesouros terrenos. Suponhamos que nosso coração esteja no dinheiro. Basta que algum infortúnio cruze nosso caminho e estamos em apuros. Pense agora na reputação. Em um momento ruim, podemos perder o pouco que dela conquistamos durante anos, ou aqueles que nunca tiveram nenhuma pode roubar a nossa com a sua língua caluniosa. Se forem nossos filhos, a morte pode levá-los embora. Ou pior do que a morte, algum vício maldito pode torná-los mortos-vivos. E mesmo que tenhamos nessa vida dinheiro, reputação e muitos filhos saudáveis, isso durará apenas alguns breves anos. A ordem do Senhor em Mateus 6, versos 19 a 20, para não acumularmos tesouros na terra, parece um pouco severa, não é? Pode ser. Mas, afinal, tudo o que uma pessoa realmente vale neste mundo não é o que ela tem no céu? Não trazemos nada para cá, e é certo que nada levaremos. Por isso, Deus ordena: não acumuleis. O cristão que faz isso sofre de fato. Não há ganho aparente nisso e tem um custo enorme. Caro amigo, o que ocasiona a alegria que existe no céu? Os eventos que agitam este mundo, creio eu, dificilmente recebem atenção no céu. Se nosso governo fosse destruído, haveria comoção em todo o país, mas dificilmente causaria algum transtorno em outros países. Mas se houver alguém se convertendo agora, isso provocará grande alegria no céu. Você não quer se tornar uma ovelha do grande pastor? Oh, meus irmãos,
Não deveríamos todos virar as costas para este mundo, cair de joelhos e pedir a Deus, por amor de Cristo, que escreva o nosso nome no livro da vida do Cordeiro, para que possamos viver para sempre com o Senhor? Leve a sério o que as Escrituras dizem. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. João capítulo 14, verso 3. Lembre-se desse relato sobre os últimos dias de Jesus com seus discípulos. O que ele disse a eles? Se eu for embora, mandarei a morte atrás de vocês para trazê-los a mim? Mandarei um anjo atrás de vocês? De jeito nenhum. Ele disse que prepararia um lugar para eles e que voltaria e o receberia para ele mesmo. Ora, se minha esposa estivesse em um país estrangeiro e eu tivesse uma bela mansão pronta para ela, é óbvio que ela gostaria muito que eu a levasse para lá, em vez de eu mandar alguém para buscá-la. A igreja é a esposa do Cordeiro. Ele preparou uma mansão para sua noiva e prometeu, para nossa alegria e conforto, que ele mesmo virá e nos levará ao lugar em que esteve durante todo o tempo de preparação. É perfeitamente seguro para nós aceitarmos a palavra de Deus exatamente como a lemos. Se Cristo nos diz para vigiar, então vigiemos. Se Ele nos diz para orar, oremos. Se Ele nos disse que voltará, então esperemos por Ele. A igreja precisa se curvar à palavra de Deus em vez de tentar descobrir como podem ser essas coisas. E eis que venho sem demora. Apocalipse 22, verso 12. Disse Cristo. E sua esposa responde, Amém, vem Senhor Jesus. Apocalipse 22, verso 20. Essa deve ser a oração da igreja. Leve em consideração as palavras de Cristo na mesa da comunhão. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. 1 Coríntios 11, 26. Mas a maioria das pessoas parece pensar que a mesa do Senhor é lugar para erros. De jeito nenhum. Ela é para anunciar a morte do Senhor, e devemos fazê-lo até que Ele venha. Nosso descanso está no céu. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Hebreus capítulo 4, versos 9 e 10. Lemos nesta passagem que resta um repouso para o povo de Deus. Esse é um tesouro celestial que devemos recordar sempre. Não devemos pensar em descansar aqui na terra, pois teremos toda a eternidade para isso. O que precisamos é ser fiéis no pouco tempo que temos aqui, e então repousaremos conforme as eras eternas avançam. Aqui é lugar para trabalhar. Apocalipse capítulo 14, verso 13 diz, Bem-aventurados os mortos que, desde agora, morrem no Senhor, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Nossas obras nos seguirão, irmãos. Devemos deixar um registro da nossa fidelidade ao Senhor antes que a noite chegue, pois podemos deixar uma torrente abençoadora fluindo aqui neste mundo tenebroso depois que formos para o céu. Já se passaram milhares de anos desde que Daniel viveu, mas ele continua vivendo hoje por seu testemunho. Sua luz brilha com grande intensidade na vida de todos os cristãos. Amamos ler sobre sua vida. Como nos anima e nos alegra quando lemos sobre ele defendendo a honra de Deus na Babilônia. Suas obras o seguem até hoje. Muitas pessoas cometem o erro de pensar que a igreja é uma espécie de lar de repouso. Ela se une a uma igreja e, depois, não ouvimos mais falar delas. Essas pessoas pensam que um bom cristão não tem nada mais a fazer do que conseguir um banco confortável em um local de adoração respeitável. Depois disso, seu trabalho é apenas ouvir 2 sermões por semana. Não devemos pensar assim, meus amigos. Chegará o tempo em que os iníquos não perturbarão mais e os cansados repousarão. Quem salva é o sangue de Cristo, não nossas obras. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 1 João, capítulo 1, verso 7. Sim,
É o sangue que deve cobrir todos os nossos pecados. E eu imploro para que você não deixe o mundo mexer com você nessa questão. Deixe que eles continuem zombando, rindo e menosprezando o precioso sangue do Filho de Deus. Mas, para nós, ele é o nosso único refúgio, nossa única esperança. Não podemos cobrir o pecado com nossas próprias boas ações. É um ditado muito comum dizer que, se fôssemos tão bons quanto aquela pessoa que pregou o evangelho por 50 anos, ou aquela mãe preciosa que visitou os enfermos e foi tão gentil com os pobres, iríamos direto para o céu. Mas eu quero dizer que, se você está protegido pelo sangue do Filho de Deus, você está tão seguro quanto qualquer santo que já caminhou nesta terra, e as boas obras não poderão salvar você, em nenhuma circunstância. E não será nossa utilidade que nos isentará diante de Deus. É certo que devemos trabalhar para Cristo, pois isso resultará em bênçãos e recompensas eternas, mas isso não salva. Todos precisamos seguir a Cristo e imitar sua vida pura e santa. Eu iria mais longe e diria que é uma necessidade absoluta que todo cristão faça isso. A vida de Cristo pode ser pregada continuamente, mas se sua morte for deixada de lado, tal pregação não salvará uma única alma. As pessoas dizem que você deve trabalhar, a fim de obter a salvação. 10.000 vezes não. Devemos recebê-la como uma dádiva de Deus, aceitando a salvação como um presente de Deus. Depois começamos a trabalhar, porque não podemos deixar de responder a esse amor maravilhoso. Todo o trabalho feito antes disso não serve para nada. Uma decisão urgente. Que pensais vós do Cristo? Mateus 22, verso 42. Todos já ouvimos falar sobre Cristo. Já lemos sobre ele e temos ouvido pregações sobre ele. Desde que Jesus esteve aqui, as pessoas falam sobre ele e pensam sobre ele. Alguns já decidiram quem ele é para eles, mas outros, sem dúvida, não. Embora tantos séculos tenham se passado, esta pergunta é dirigida a cada um de nós hoje. Que pensais vós do Cristo? Talvez alguém acredite que essa não é uma pergunta apropriada para se fazer em nosso tempo, mas, se eu perguntasse o que você acha de qualquer um dos homens ou mulheres proeminentes de hoje, você já teria se decidido o que diria sobre cada um deles. Se eu perguntasse o que você acha do nosso presidente, você diria abertamente sua opinião. Se eu perguntasse sobre o governador, você diria o que tem a favor ou contra ele. Então, por que não deveríamos decidir o que pensamos sobre o Senhor Jesus Cristo, tomando uma posição a favor ou contra ele? Não estou perguntando o que você pensa da Igreja Episcopal, da Presbiteriana, Batista ou Católica Romana. Não pergunto sobre este ministro ou aquele, ou esta ou aquela doutrina. Eu quero saber o que você pensa da pessoa viva de Cristo. Para você, ele é o Filho de Deus, o grande Deus que se fez humano? Você o ouvirá hoje. Ele lhe diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Você não pensará bem de tão terno Salvador? Você não acreditará nele? Não confiará nele de todo o seu coração e mente? Você não viverá para ele? Se ele carregou a cruz e morreu nela por mim, não deve estar disposto a aceitá-la por ele? Que Deus ajude todos nós a glorificar o Pai, pensando bem de seu Filho unigênito. Cuidado com os falsos deuses de hoje. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. 1 Coríntios capítulo 10, verso 14. Os israelitas tiveram que lutar contra a idolatria por toda a história bíblica. E a igreja não enfrenta a mesma dificuldade hoje? Existem poucos cristãos que, em seu coração, não acreditam em Deus. Mas apesar disso, o que eles nunca fazem é dar a Ele o lugar exclusivo. Muitos cristãos têm sua adoração dividida entre o Senhor e os falsos deuses. No domingo eles adoram o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e nos outros dias da semana
Deus tem pouco ou nenhum lugar no coração e na mente deles. Você não precisa ir até algum povo pagão para encontrar falsos deuses. Nossa nação está cheia deles. Sabe por quê? Porque tudo que você ama mais do que a Deus se torna um ídolo. O coração de muitas pessoas é como uma tenda, tão cheia de ídolos, que quase não há espaço para se mover dentro dela. Ricos e pobres, eruditos e iletrados, todas as classes de pessoas são culpadas desse pecado. Uma pessoa pode fazer de si mesmo um Deus ou de um filho, de sua mãe, de algum dom precioso que Deus tem concedido a ele. Muitos fazem do prazer o seu Deus. Para outros, seu Deus é o dinheiro e ainda não deixamos de adorar o bezerro de ouro. Se alguém vende seus princípios para ter dinheiro, ele não está fazendo disso um Deus? Se ele confia em sua riqueza para mantê-lo, ela não é o seu Deus? Portanto, não vamos nos gabar de não sermos como os povos pagãos que consideramos idólatras. Não deve haver lugar para nenhum outro trono no coração se Cristo estiver lá. Eu acredito que não teremos poder até darmos a Deus o lugar de direito no trono do nosso coração. Se deixamos algum falso Deus entrar em nosso coração e roubar nosso amor por Deus, seremos derrotados. O valor do testemunho cristão. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Tiago capítulo 1, verso 25. Muitos me perguntaram como pode ganhar seus filhos e seus amigos para Cristo. Mas acho que não há maneira certa de fazer isso. Apenas é certo que precisamos crescer em todas as graças de Deus que encontramos em Gálatas capítulo 5, verso 22 a 23. E se apenas vivermos em nossas casas como o Senhor deseja que vivamos, uma vida cristã consistente, dia após dia, teremos um poder silencioso trabalhando em nós, que levará as pessoas a crer no Senhor Jesus Cristo. Mas uma vida inconsistente, quente hoje e fria amanhã, que afasta as pessoas de Cristo, não é a condição normal da igreja e não é a intenção de Deus para ela. Ele quer que cresçamos em todas essas graças e a única vida cristã verdadeira e feliz é crescer. Crescer constantemente no amor e no favor de Deus, crescer em todas aquelas graças que brotam do fruto do Espírito em nós. Uma pessoa pode pregar com a eloquência de um anjo, mas se ela não viver o que prega, em sua casa e em seu trabalho, seu testemunho será vão e as pessoas dirão que tudo nela é hipocrisia, que tudo que ela diz é uma farsa. As palavras são muito vazias se não houver nada por trás delas. Sua pregação será pobre e sem valor se não houver um testemunho consistente com o que você diz. O que precisamos é orar a Deus para que Ele nos tire deste estado frio e formal em que temos vivido, para que possamos viver na atmosfera do céu continuamente. E que o Senhor possa levantar sobre nós a luz da sua face, para que possamos brilhar neste mundo, refletindo sua graça e glória. Não brinque com o pecado. Que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Gálatas capítulo 6, verso 8. Algumas vezes, a mão de Deus vem lentamente sobre o pecador, em outras, tão rapidamente, quanto o trovão segue o relâmpago, e, no próprio ato da transgressão, o pecador recebe a consequência do seu ato. Pense em Judas. Logo após consumar a traição a Jesus, sua consciência o atormentou até que ele correu em busca de alívio, e ele se enforcou. Muitas vezes, o julgamento e a retribuição do céu vêm como um raio, e o julgamento de Deus é imediato. Havia em uma cidade da Inglaterra um menino que dizia ser muito jovem para ir à igreja. Ele era filho único. O pai e a mãe fizeram tudo o que podiam por ele, mas ele começou a andar com ladrões. Certo dia,
A gangue com quem ele andava invadiu algumas casas para roubar. Ele foi flagrado, levado a julgamento e condenado. Sua sentença foi de 10 anos de detenção. Quando sua pena terminou, ele voltou para sua cidade à procura de seus pais. Ele foi até a casa onde eles moravam e um estranho veio atender. O homem disse que seus pais não moravam mais ali e que ele não sabia nada sobre eles. Ele desceu a rua perguntando sobre eles e encontrou alguns vizinhos que lhe disseram que, poucos meses depois de ele ser preso, seu pai ficou muito triste e logo depois morreu. Diante de tanta dor, sua mãe enlouqueceu e foi levada para um lar para idosos. Ele foi até o lugar, encontrou-a e disse: Mãe, mãe, você não me reconhece? Eu sou seu filho. Mas ela deu um tapa na cara dele e gritou: Você não é meu garoto. E por mais que ele insistisse, ela não o reconhecia. Ele deixou aquele lugar com seu coração despedaçado, tão triste que morreu em poucos meses. O fruto do pecado cresceu, amadureceu e a colheita veio de forma rápida e dolorosa. Não devemos brincar com o pecado nem por um momento de nossa vida. Um exemplo de fé. Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Marcos capítulo 9, verso 19. Encontramos neste capítulo de Marcos Cristo descendo do monte da transfiguração. E a primeira coisa que ele viu foi uma grande multidão reunida ao redor dos discípulos e seus inimigos se regozijando por eles não terem conseguido expulsar um espírito imundo devido à sua falta de fé. O que me ocorre é que essa é a condição da igreja em nosso tempo, pois também não temos poder para expulsar demônios. E nós precisamos aprender esta lição. Se falharmos nesta importante obra, a culpa não é de Deus, mas nossa. Por isso, precisamos superar os obstáculos e irmos direto ao próprio Mestre, a fim de obtermos poder do alto. Se olharmos para 2 Reis capítulo 4, descobriremos que Eliseu encontrou a mulher sunamita e ela se jogou a seus pés contando o seu problema. Seu filho havia morrido, mas ela cria que ele poderia ser ressuscitado. Oh, meu irmão e minha irmã, essa mesma fé está disponível para você hoje. Eliseu disse para seu servo pegar seu bordão e colocá-lo sobre o rosto do menino, para que ele revivesse. Mas ela instou com Eliseu, e ele foi com ela até a sua casa. Geazi foi adiante deles e fez como Eliseu ordenou, mas o menino não ressuscitou. Quero dizer que aquela mulher era muito sábia e nós precisamos aprender a lição daquela mulher sunamita. Precisamos erguer nossos olhos para o alto, para que aquele que está sentado no trono, que é imutável, o mesmo ontem, hoje e para sempre, nos atenda. Cristo tem poder e se a igreja apenas tiver fé, ela verá sinais e maravilhas. O Senhor é maravilhoso para salvar, meus amigos, e se Ele tem prazer em salvar, mas é uma coisa que Deus deseja de seu povo, que ele tenha fé. Há lugar para Jesus em nossa nação. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Salmo 33, verso 12. Eu quero pedir que você pense um pouco sobre esse assunto comigo. Que nação daria as boas-vindas para Deus hoje? Você conhece alguma? Muitos dizem que os Estados Unidos da América é uma nação cristã. Mas será mesmo que ela tem espaço para o Filho de Deus? Será que nossa nação o quer? Imaginem se isso fosse submetido à votação popular. Você acha que a nação votaria para que ele viesse e reinasse sobre ela? Eu não tenho certeza disso e creio que você sabe muito bem que não seria assim. Ele não ganharia em nenhuma cidade ou distrito eleitoral dos Estados Unidos de hoje. Muitos daqueles que hoje se intitulam cristãos
Diriam que não estamos prontos para isso. E todos sabemos que certas coisas teriam que ser endireitadas. E haveria uma grande mudança entre nós se Cristo viesse para reinar. A maneira como estão fazendo o negócio nesse país teria que ser mudada. E é por isso que muitos homens de negócio não o querem por aqui. Você acha que toda essa malandragem que está acontecendo nos dias de hoje sob o manto dos negócios, envolvendo pessoas de renome, ficaria como está se ele viesse? Você acha que os políticos o quereriam? Você acha que o Partido Republicano o quereria? Você acha que eles dariam boas-vindas para ele? Você acha que o Partido Democrata o quereria? Não, meus irmãos. Eles não têm lugar para Jesus. Eles não o querem, porque toda malandragem que é praticada na política teria que ser eliminada se ele viesse. Devemos nos lembrar de que, quando ele vier, reinará com retidão e justiça. Ajude os que são mais fracos. Respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Mateus 22, verso 29. Um sentimento tem se apoderado de mim cada vez mais, de fazer com que todos os novos convertidos se apaixonem por sua Bíblia, e especialmente pela pessoa de Cristo. Ao olhar para trás, parece-me que, quando me converti, se eu tivesse tido alguém para me ensinar mais sobre Cristo e sobre minha posição nele, isso teria me salvado de muitas horas difíceis e muitos conflitos terríveis que eu tive durante os primeiros 8 ou 10 anos de minha vida cristã. Eu passei muito tempo duvidando da Bíblia e me compadeço muito dos novos convertidos que não se apaixonam pela Bíblia, talvez pelo mesmo motivo. Quando você ouve os incrédulos e zombadores duvidando e atacando as Escrituras, você começa a acreditar no que eles dizem e a ser como eles. Mas se você ama a Bíblia, quanto mais eles atacam e zombam dela, mais você a ama. Se eu pudesse ser um instrumento para dizer algo que leve os novos convertidos a amar a Deus e terem um conhecimento pessoal de Jesus Cristo, eu sinto que isso dará muito fruto, e se eu sei que, se eu voltar a encontrar essas pessoas daqui a 40 anos, os verei servindo ao Senhor eficazmente. Tenho notado que os que não são levados imediatamente ao estudo da Bíblia, quando se convertem, retrocedem rapidamente na vida cristã. Por isso, recomendo que você também ajude os que estão mais fracos a se apaixonarem pela Bíblia, pois eles darão muito fruto para o Senhor. Confiança em Deus. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. João 14, verso 1. Eu estava pensando na diferença que existe entre aqueles que conhecem a Cristo e os que não o conhecem. Quando estão passando por grande tristeza, sei de várias pessoas que estão para morrer por causa de suas angústias. Em vez de levarem suas aflições a Cristo, elas choram dia e noite, sendo que elas poderiam levar toda a sua dor ao grande médico. Anos atrás, um pai levou a esposa e filhos para viajar em um navio que seguia para a Europa, quando uma colisão com outro navio levou ambos a pique. A esposa levava seus 2 filhos para ouvir as pregações todas as noites durante o tempo em que estavam embarcados. As crianças se sentavam para ouvir a pregação e lágrimas corriam pelo rosto deles. Parecia que ninguém mais naquelas reuniões bebia a verdade tão ansiosamente quanto aqueles meninos. Tempos depois, eu soube da notícia do naufrágio e que os 2 filhos haviam morrido nele. Eu disse a mim mesmo que aquela dor mataria a mãe daqueles meninos. Então, eu deixei meus compromissos ministeriais e fui tentar confortá-la. Mas quando cheguei à sua casa, descobri que o Filho de Deus estava lá antes de mim. Em vez de eu confortá-la, foi ela que me confortou e me disse que não conseguia pensar naquelas crianças dentro do mar.
Ela entendia que Cristo havia permitido que ela levasse seus filhos àquele navio apenas para que fossem levados a ele, e que o Salvador poupou sua vida para que ela trabalhasse um pouco mais para ele em sua obra. Portanto, queridos irmãos e irmãs, se algum de vocês está passando por alguma grande aflição, se algum de vocês perdeu um pai, mãe, irmão, filho, marido ou esposa, busque a Cristo, pois Ele quer usar você para ajudar aqueles que estão com seu coração quebrantado. Plante o Evangelho no coração dos seus filhos. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos. Ensinai-as a vossos filhos, falando delas, assentados em vossa casa, e andando pelo caminho, e deitando-vos, e levantando-vos. Deuteronômio, capítulo 11, versos 18 e 19. Certa vez, um ancião de 70 anos se levantou em um congresso e disse que tinha apenas uma lembrança de seu pai, que o acompanhou por toda a sua vida. Ele recordava que, certa noite de inverno, seu pai pegou um pequeno pedaço de madeira e, com seu canivete, esculpiu uma cruz. Depois, com lágrimas nos olhos, ele ergueu aquela cruz de madeira e disse, em alta voz, que Deus, em seu infinito amor, havia enviado seu filho para nos redimir, morrendo em uma cruz. O ancião nos disse que aquela doce imagem ficou cravada em seu coração e ele nunca conseguiu se esquecer dela. Por isso, eu lhes digo que, se vocês ensinarem as verdades espirituais aos seus filhos, eles as carregarão por toda a vida. Para muitos cristãos, porém, essa é a última coisa que eles pensam em fazer. Eles têm um bom testemunho de vida, eles têm ministério, trabalham em escolas dominicais, caridade e são fortes patrocinadores da causa de Cristo. Já quando se trata de falar pessoalmente com seus filhos sobre Cristo, não são tão dedicados. Mas todos os pais devem carregar seus filhos nos braços de sua fé e pedir ao Filho de Deus que os abençoe e prepare no conhecimento de Deus. Ensine seus filhos enquanto você caminha com eles, ao se deitar, ao se levantar, e eles serão abençoados. Que Deus nos perdoe pelo tempo que temos perdido no que diz respeito à dedicação ao coração dos nossos filhos e que possamos começar um novo propósito hoje. Tenha fé como esta menina, e tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Mateus 21, verso 22. Um pai de família resolveu se alistar no exército no início da Guerra Civil Americana e partir. Algum tempo depois, o proprietário da casa onde eles moravam foi cobrar o aluguel e a mulher disse a ele que não tinha como pagá-lo porque o marido estava na guerra. O homem sensível disse que, nesse caso, ela deveria desocupar a casa. Depois que ele se foi, ela se jogou na poltrona e começou a chorar amargamente. Sua filhinha, a quem ela havia ensinado a orar e ter fé em Deus, aproximou-se dela e perguntou por que ela estava chorando. Sua mãe explicou e a menina disse que oraria para Deus lhe dar uma casinha. Então ela olhou para sua mãe e disse, Deus vai dar. Não vai, mamãe? E o que a mãe poderia dizer à menina? Essa situação me ensina que, às vezes, é mais fácil ensinar sobre a fé do que a pôr em prática. Vocês não acham? A criança foi para o quarto e começou a orar. A porta estava entreaberta e a mãe ouviu cada palavra. A menina disse, ó Deus, tu levaste o papai, mamãe não tem dinheiro, e agora o proprietário nos expulsará desta casa porque não podemos pagar. Senhor, vamos ter que ficar na rua e mamãe ficará resfriada. Por favor, dá uma casinha para ela. Ela esperou por um momento como se a resposta fosse vir imediatamente e emendou. O senhor vai dar, não vai? Depois ela se levantou e saiu bem feliz, esperando por seu novo lar. A mãe se sentiu muito constrangida. Entretanto,
O que posso lhes dizer é que ela nunca pagou aluguel, pois Deus ouviu a oração daquela pequena e tocou o coração do proprietário. Ele não os despejou da casa e teve paciência para esperar pelos pagamentos.